Paz, Senhor, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Vamos orar, amém? Para nós iniciarmos essa aula. Senhor poderoso e santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos diante de Ti, Pai. E, ó Deus, depois de louvarmos, engrandecermos o Teu nome, Pai, depois de termos, ó Pai, um breve início, Pai, na Tua palavra, Senhor, queremos a Tua graça, Pai, para que, ó Deus, o passado que estudamos, Senhor, se torne, Pai, o presente e o futuro, Pai, de cristãos vitoriosos, Pai, de cristãos, Pai, que realmente, Senhor, guardam a Tua palavra, Senhor, e buscam, Pai, viver uma vida, Senhor, de plenitude contigo, Pai. Porque, ó Deus, a nós, Pai, não compete fazermos muitas coisas, Pai, mas, ó Deus, como estudaremos nesta manhã, Pai, compete a nós confiarmos em Ti, Senhor, porque o Senhor é o grande realizador de todas as coisas, Pai, nas nossas vidas, Pai. Então, ó Deus, nos ensina a confiar em Ti nesta manhã, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amados, hoje nós vamos estudar um pouco do Salmos 21. Como já foram estudados a grande maioria dos Salmos, né? Eu estou aproveitando as minhas oportunidades para falar de alguns salmos que são salmos bastante particulares para mim, né? E esse é um salmo que fez uma diferença muito grande na minha vida desde os meus 20 anos. Então, principalmente o versículo 7 é um versículo que ditou muitas construções espirituais na minha vida depois dos 20 anos. Eu vou ler o Salmo inteiro. Bem, alguém aí... Essa versão da Bíblia da igreja é a NVT? Não? Alguém tem NVT? Vai ler? Só o Felipe? Tem no celular, não, Felipe? Mas depois, então, eu vou pedir... Eu vou ler ele inteiro, vocês só escutam. Amém? É um salmo pequeno. E aí depois eu vou pedir para o Felipe também ler na NVT. Amém? Diz assim o texto: O rei se alegra em tua força, Senhor. Na tua salvação, grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe a deste, largura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele. Pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram mal contra ti, maquinaram uma trapaça, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás fugir, quando lhes apontares as tuas flechas. Exalta-te, Senhor, na tua força, e então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Pode ler, Felipe? Só? Versículo 1, na NVT. Em tua força, Senhor, o rei se alegra. Grita de alegria porque lhe dás vitória. Concedestes o desejo do seu coração e não negaste nada do que ele pediu. Tu o recebes com riqueza e bênçãos. Pusestes em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhe preservasses a vida, e tu atendeste a seu pedido. Seus dias se estendem para sempre. A tua vitória lhe dá grande honra
E tu cobriste de esplendor e majestade. A ele deste bênçãos eternas e a alegria de tua presença. Pois o rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os teus inimigos. Tua forte mão direita apanhará todos que te odeiam. Quando te manifestares, tu os lançarás numa fornalha ardente. Em sua ira o Senhor os consumirá. Sim, o fogo os devorará. Eliminarás da face da terra os seus filhos, e jamais terão descendentes. Embora conspirem contra ti, suas tramas perversas não terão sucesso, pois darão meia volta e fugirão quando virem tuas flechas apontadas para eles. Levanta-te, ó Senhor, em teu poder, com música e cânticos celebraremos tua força. Amém. Esse salmo, ele é um cântico de Davi, né? Ele entrega lá, como é colocado aqui no título, né? Eu não sei, no conteúdo teológico que nós pesquisamos lá, ele diz que esses títulos de salmos, eles não são muito para levar a sério, né? Então eu não sei se realmente condiz com o que o salmo retrata aqui, com o que Davi sentia quando ele escreveu este salmo, né? Uma coisa certa lá no conteúdo que coloca assim, que a direção do Espírito Santo, tanto na alocação desses salmos, na ordem, né, quanto no que foi escrito, é muito diferenciada, é muito especial, porque realmente o Espírito Santo sabe muito bem o que faz. Mas assim, no conteúdo teológico que nós estudamos, a gente não encontra muita informação sobre o Salmo 21. E eu, como tenho os Salmos, né, eu sempre gostei de ler sobre os Salmos. Então eu sempre tive os livros, assim, claro, PDF, né? Mas eu tenho um livro dos Salmos comentados por Spurgeon, né? Que é o Charles Spurgeon, para mim o maior pregador de todos os tempos. Não é um escritor, é um pregador, né? Então ele tem palavras impactantes que eu sempre gostei muito de ler. Eu tenho do Agostinho, tenho do Hernandes Dias Lopes, e tenho de um outro autor que agora me fugiu o nome lá, que eu não leio muito, porque ele é mais sucinto. Mas eu tenho de Calvino também. E sobre esse salmo em específico, Calvino é o mais... Eu gosto muito do que Calvino escreve, porque Calvino ele não era muito... Antes de ser um religioso, ele foi um acadêmico, né? Então ele estava sempre envolvido lá com seus estudos. Então ele... Talvez até por conta disso ele tem uma linha um pouco mais fria, né, de pensar o Evangelho, mas ao mesmo tempo muito minuciosa, né? Ele tem conteúdos muito importantes, assim, muito bons de se pensar. Mas, por exemplo, você pega Agostinho, ele olha para esse salmo e ele só vê o salmo profético. Ele só olha a parte profética. Então, assim, ele não liga nada a Davi. Ele liga tudo a Cristo. Então ele pega do primeiro versículo ao último e ele vincula a Cristo e comenta tudo com base no futuro. Mas, por exemplo, não é possível que Davi tenha escrito esse salmo nesse momento para se tornar um cântico no tempo sem uma base daquele momento em que ele vivia, né? E aqui a gente vê que Davi ele constrói essa narrativa dele, todo esse salmo, ele constrói com as vivências até o versículo 6, né? As vivências que ele teve na presença de Deus, de vitórias na presença de Deus, anteriormente. Aí quando você chega no versículo 7, você percebe que ele constrói um elo de ligação, né, com os demais versículos posteriores, até o versículo 12. Ele pega do versículo 8 ao versículo 12, ele vem falar de coisas futuras. Mas ele começa no versículo 7 dizendo que o rei confia no Senhor. E aí ele fala assim, mas pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilará. Ele dá a introdução para começar a falar do futuro. Davi, ele era um homem muito perseguido, né? E assim como alguns outros personagens bíblicos, eles são assim, alegoricamente, a gente costuma
vincular eles à imagem de Cristo. Por quê? Porque são referências de Cristo já no Antigo Testamento. Então, você pega um José como Salvador, né, do mundo lá, é uma referência de Cristo no Velho Testamento. E Davi também, de certa forma, ele é uma referência de Cristo. Afinal de contas, quando Cristo vem como o filho de Davi, né? E aqui nesse salmo a gente vai entender de forma muito clara esse elo de ligação entre Davi e Cristo Jesus. Porque esse salmo, uma coisa que o conteúdo teológico lá deixa bem definido, é que esse salmo é um salmo profético. E não precisava nem eles definirem. Isso você percebe, lendo o salmo, você já percebe que o salmo ele é completamente profético, né? Apesar de falar de vivências de Davi, do povo de Deus, numa época de grandes lutas, de grande perseguição. Por exemplo, Davi, quando a gente fala aqui, a partir do versículo 8, sobre os inimigos, nós, como cristãos hoje, se eu perguntar para vocês se vocês têm algum inimigo e vocês disserem que tem, são inimigos que vocês criaram. Porque o maior inimigo nosso hoje somos nós mesmos. Ah, mas tem o diabo. Tem o diabo. Mas o maior inimigo nosso hoje somos nós mesmos. Porque enquanto estivermos confiados em Deus, e como foi pregado hoje, enquanto retivermos as boas novas do Evangelho nas nossas vidas, o mal não tem como nos alcançar. Porque aqui a gente vai perceber nesse salmo o seguinte, que Davi, quando ele começa aqui no versículo 1 dizendo assim, o rei se alegra em tua força. Ele não está falando do rei Jesus agora, ele está falando profeticamente do rei Jesus, mas ele está falando do rei ele próprio. Porque ele se alegra na força de Deus. Por que ele se alegra na força de Deus? Porque ele está dizendo aqui, eu como rei, diferente dos reis das outras nações, eu não acredito que o poder esteja na minha mão. Eu não acredito que o poder esteja no meu exército. Eu não acredito que o poder esteja no tamanho das terras sobre as quais reino. Eu não acredito que o poder esteja no poder econômico da nação de Israel. Eu não acredito que o poder esteja no desenvolvimento, na quantidade de pessoas. Eu não acredito em nada disso. E esse salmo, ele é casado ali com 20, né? Exatamente porque, assim, o 20, alguns dizem que é a oração antes da guerra, antes de ir para as guerras, né? Então, são a oração pedindo as vitórias. Mas esse já é a oração agradecendo. Mas eu vejo esse salmo um pouco destacado do 20, porque eu acho que não relata só a ida para uma guerra. Eu acho que quando... isso, meus amados, é conjectura, não é afirmação. Não tem como afirmar para vocês nada, até porque nenhum teólogo tem. Né? Eu não sei o que Davi pensava quando escreveu. Eu só posso conjecturar. Né? Então, eu acredito, sinceramente, que quando Davi fala aqui nesse salmo, do versículo 1 até o versículo 6, ele não está falando apenas de uma guerra em específico, como muitos teólogos trazem. Porque muitos teólogos pegam e colocam Davi como ele tendo ido para uma guerra contra os amonitas, aí ele venceu e pegou a coroa do rei dos amonitas, e quando ele fala da coroa de ouro, é a coroa do rei amonita que ele pegou e colocou sobre a cabeça dele, e esse não era um princípio de Davi. Davi não era o tipo de rei que gostava de enaltecer o próprio ego. Davi era o tipo de rei que dependia de Deus. Ele sabia que ele não venceria qualquer guerra se Deus não fosse à frente dele. Então, todas as vezes em que ele saía para uma guerra, ele orava antes buscando uma resposta de Deus. Ia até o sacerdote e consultava a Deus, pedia para que fosse consultar a Deus. Se Deus dissesse para Davi assim, sai porque eu vou te dar vitória, ele saía em guerra. Se Deus dissesse, não vai, porque você vai perder, eu não vou estar com você lá, ele não ia. Ele sequer saía. Davi nunca saiu para uma guerra sem Deus à frente dele. Davi cometeu muitos erros na vida dele, pessoal, particular. Mas como rei,
Davi só cometeu um erro: contar o povo quando Deus disse para ele não contar. Foi a única vaidade que Davi ostentou como rei, né? E que rendeu para ele uma tristeza absurda. Porque eu acho que os irmãos conhecem o texto. Deus manda um anjo, né? Deus faz ele escolher: quer cair diante da mão dos seus inimigos ou nas mãos de Deus? Ele escolhe as mãos de Deus, porque ele diz: as mãos de Deus são misericordiosas. O interessante é que sobre essa questão do censo, a contagem, se você ler, não sei se Reis ou Crônicas, fala: Satanás se incitou contra Davi para ele fazer isso. Mas, se você ler Samuel, Deus falou contra o censo. Aí parece coerência, mas não é. É porque Satanás tinha essa vontade, Davi optou por ela, Deus não contendeu, conforme Deus falou no Éden: jamais contenderei com o homem. Então não contendeu com Davi, deixou Davi fazer a contagem toda bagunça lá, e depois Deus sabia como era o coração de Davi, aí ele se arrependeu e fez a oferta da ira de Araúna. Sim. O que conteve a ira de Deus, né? O que parou a espada do anjo, né? Porque Davi, inclusive, olha como Davi era especial. Já naquela época ele viu o anjo. Ele vê o anjo. Hoje muitos de nós eu conheço muita gente que tem medo. E que diz para Deus: por favor, não me mostre essas coisas não. Eu gostaria muito. Gostaria muito de poder ver, porque eu creio profundamente em tudo isso e gostaria de ver. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência muito gostosa nesse nível, mas eu não pude ver. Uma vez eu lembro que eu cantei aqui um louvor e o pastor Carlos, né, na época, o pastor Carlos, ele tinha uma sensibilidade espiritual fora de série, né, visões, profecia, era algo fenomenal. E eu lembro muito bem que ele me chamou, era um dia que eu estava muito triste, ele me chamou lá no altar. Eu não quis subir no altar para cantar, porque eu estava muito triste aquele dia. E ele falou: não, sobe aqui, Deus está mandando você subir. E a hora que ele me abraçou, eu senti o anjo abraçando nós dois, assim, ó. Eu senti, eu não vi, mas eu senti. E ele disse para mim assim: você está sentindo, né? Tem um anjo de Deus abraçando nós dois com as asas, assim. E eu senti realmente pelas minhas costas, assim, senti ele encostar e me abraçar. Mas eu não conseguia ver. É algo tão gostoso, mas eu gostaria de ver. Tem gente que vê coisas tremendas. Aí, esse é um dos anjos que o Davi teve medo, né? De ir lá, porque ele estava com a espada espalhada. É esse anjo. Davi temeu, mas Davi não temeu só pela visão. É que a visão era terrível, era uma visão terrível. Mas o pior da visão de Davi ali é que aquele anjo tinha o poder de exterminar toda a nação. E Davi não era o tipo de rei que estava preocupado com a própria vida. Apesar no texto aqui ele pedir longura de dias, Davi estava muito preocupado com o povo, né? E infelizmente doía muito ao coração dele, porque aquele anjo estava matando o povo dele, por culpa do pecado dele. É terrível, né? Então, infelizmente, é um erro como rei, não foi um erro pessoal. Foi um erro como rei. E um erro como rei, infelizmente, o problema vem no povo. É como o presidente da República cometeu um erro. Quem vai sofrer? É o povo. Deus já desde aquela época mostrava pra gente, né, isso. Um erro da Fernanda particular só envolve ela. Mas e se for um erro que envolve toda a família dela, os filhos dela? Entende? Então, nós temos que pensar muito nessas questões e daqui a pouquinho eu quero chegar no versículo 7 e a gente vai trabalhar isso de uma forma mais específica. Mas esse salmo é interessante, por quê? Porque Davi, ele vem fazendo algo que é natural dele. Talvez nós pensemos assim, isso como alguns teólogos colocam, como alguns estudiosos colocam. Porque era um sentimento do povo. Tanto o Salmo 20 quanto o Salmo 21 é uma expressão do povo. Também podemos considerar que é uma expressão do povo.
mas não é uma expressão do povo porque parte do povo e depois vem para Davi esse sentimento. Não, é uma expressão do povo porque é a expressão do rei. E quando é a expressão do rei, é a expressão de toda a nação. Então, o povo de Israel, ele tinha por hábito seguir os seus reis. O povo, por muito tempo, seguiu a Saul. Tanto que, assim, um dos grandes problemas de Davi é que, assim, Davi era o rei ungido por Deus. Mas quantos anos se passaram até Davi ascender ao trono? Olha que diferença. Se alguém disser para você aqui hoje, Fernanda, amanhã você vai receber uma promoção. Você vai esperar a promoção para quando? Sem contar, porque ele só tinha motivo para não acreditar que ia ser rei, né? Porque foi civilizado por família, por rival. Entendeu? Então, assim, você imagina, ele é ungido pelo juiz, profeta, mais respeitado, um homem que, assim, quando ele chegava no lugar, as pessoas perguntavam, é de paz a sua vinda? Porque se ele dissesse assim, não é de paz, o povo tremia as pernas, porque alguma coisa de mal ia acontecer. Então, assim, Samuel vai lá e unge Davi meio que escondido. E não diz para ninguém mais. Não fala assim, não sai noticiando, a partir de hoje Saul não é mais rei, Davi é o rei escolhido por Deus. Não. Ele volta para a casa dele, ele morre lá, depois de um tempo, e Davi fica como? Davi fica como um soldado de Saul. Saul percebendo a evolução de Davi, né? Porque, vai para a guerra. Aí o povo começa a perceber que Deus está com Davi. Então o que acontece? Se Deus está com Davi, Davi não é mais um ser natural. Davi não é mais alguém que estuda como qualquer outro estratégias de guerra. Davi consegue, enquanto... É como se eu e o Gilvan aqui fôssemos para uma guerra, e o Gilvan só consegue... O Gilvan é o mais treinado do exército. Consegue matar 10 inimigos. Eu sou o mais desqualificado. Mato 200 dos inimigos. E ninguém consegue me tocar na guerra. O que acontece com um homem desse? Então, assim, Davi passa a ser, nas guerras, mais visado. Por exemplo, todos os inimigos começavam a olhar mais para Davi do que para Saul. Todos os amigos também começam a olhar mais para Davi do que para Saul. Por quê? Eu vou querer ficar perto de quem? Se eu sou o companheiro de guerra, eu quero ficar perto de quem? Eu quero ficar perto do que é mais valente, do que me dá mais segurança. O inimigo quer destruir quem? O mais valente. Opa, se eu destruir aquele ali, eu desestabilizo todo o exército inimigo. Então, Davi, a partir de então, ele passa a ser muito perseguido. E não é perseguido só pelos inimigos, porque assim, todos os inimigos de Israel odiavam Davi. Porque a fama dele chegou a todos os cantos. Onde se conhecia Israel? Os próprios irmãos, né? A gente até falou naquela última aula, eu falei sobre isso, né? Que ele foi perseguido. O Emerson também trouxe numa pregação aqui o quanto ele foi perseguido, né? Então, assim, Davi ele foi perseguido, ele foi absurdamente perseguido. E assim, antes de ser rei, você imagina viver como ele viveu, fugindo todos os dias. Todo dia pensando, será que hoje eu estou em segurança? O sentimento de segurança na vida de Davi é esse. É a confiança em Deus. Então, assim, qualquer de nós, na situação que Davi viveu, desde o dia em que ele foi ungido a rei, diria, Deus me livre uma unção dessa. Deus me livre um negócio desse. Isso é história da carochinha. Aquele profeta devia estar louco quando falou uma coisa dessa para mim. Porque mesmo depois de ser ungido rei em Hebrom, ele ainda precisou reinar em Hebrom 7 anos, até ser reconhecido como rei de Israel. Mas uma coisa que é interessante, que a gente percebe em Davi,
é que ele não precisou fazer um esforço para ser rei. Ele só viveu a vontade de Deus. Quando você vê Davi indo para a guerra, Davi não chega lá e fala assim, eu quero ir para a guerra porque eu preciso aparecer para o povo. Não. Davi ele vai para a guerra porque é uma obrigação, como um soldado do rei. Davi ele não luta e não vence mais soldados ali porque ele quer aparecer. É porque Deus destaca ele entre o povo. Não tem a ver com uma vaidade particular de Davi. E Davi, Deus fez tudo aquilo exatamente para quê? Para que no momento em que Davi mais precisava, tivessem fiéis. Alguns olharam para Davi e viram a verdade, a sinceridade, a humildade que Davi tinha na subserviência dele ao rei Saul. Que não mudou. Que não mudou até o último dia. Mesmo depois de Saul morto, Davi não mudou sua posição de subserviência ao rei. Todas as vezes que alguém dizia para ele, por que você não matou? Você teve a oportunidade. Ai de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Olha que coisa interessante. Eu respeito o que Deus rejeitou já. Mas só que eu respeito por quê? Porque mesmo ele já tendo sido rejeitado, Deus ainda não o tirou de lá. E se Deus ainda não o tirou de lá, não é o tempo de eu tomar essa posição. Eu só posso tomar essa posição o dia que Deus abateu o que está lá e ele me levantar lá. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Então assim, Davi quando ele diz, o rei se alegra em tua força, ele está dizendo, de mim não houve poder nenhum. Tudo o que eu vivi, todas as vitórias que eu conquistei até o dia de hoje, não tem esse cântico do povo de Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Não tem isso. Quem venceu todas essas pessoas, quem conquistou todas essas vitórias, foi a força do Senhor que estava à frente de mim. Foi a força do Senhor que me deu que me deu vitória sobre o urso, sobre o leão, sobre o gigante Golias. A mesma força é a que tem me dado vitória até hoje diante dos exércitos que eu enfrento. Então assim, Davi, quando Davi estava na batalha, tinha um índice muito menor de mortes no exército dele, para vocês terem uma ideia. Morria-se muito poucas pessoas do exército de Davi. Isso era impressionante também. Ele continua aqui, na tua salvação grandemente se regozija, ou seja, o rei se regozija na salvação do Senhor. Essa salvação, a gente agora não está ligando ela à salvação de Cristo. É a salvação por quê? É a sensação de salvação. É a sensação de segurança, é a sensação de estar seguro. Hoje, qual é a nossa certeza de salvação? Vocês têm certeza da salvação? Por quê? É uma sensação de segurança. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Não é uma sensação de que eu preciso fazer algo para isso se concretizar. Não, eu confio no Deus que me salvou. Eu sei que Ele é real, como foi dito hoje. Não é uma coisa da minha cabeça. Não é uma sensação que eu tenho. Não é uma invencionice com base em alguma teoria que fizeram, né? Como é de alguns santos aí, que a gente conhece. Que apareceu uma imagem no rio ou coisa assim. Não é isso. É uma realidade. É alguém que nasceu sobre a mesma terra que nós pisamos. É alguém que viveu por 33 anos no nosso meio. É alguém que não cometeu pecado. É alguém que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para que nós não ficássemos órfãos. E Ele está vivo. Vivo. E como o Felipe disse ali, como Paulo disse, por último, eu. E eu poderia dizer para vocês, por último, eu. Você pode dizer, por último, eu. Porque Paulo, quando fala por último, eu, ele não está dizendo que ele viu Jesus cara a cara. Ele só viu a grande luz e ouviu a voz. Aquele encontro para Paulo é mais do que necessário, porque, meus amados,
Eu não preciso ver Jesus face a face para ter um encontro com Jesus. É lindo isso. Mas o rei, ele se alegra na salvação. Ele se regozija. Regozijo não é uma alegria que passa rápido. Regozijo é uma alegria que, olha, é constante. É aquilo que, por exemplo, eu sempre falo isso para as pessoas. Os apóstolos, eles não saíam tentando pregar palavras rebuscadas, com jargões, né? Igual hoje muitos inventando testemunhos sem nexo. Eles tinham um testemunho real. E o que eles pregavam da palavra era o testemunho de vida, do que eles viveram e do que eles praticavam na presença de Jesus. Então, tudo o que eles pregavam do Evangelho eram vivências, eram testemunhos vividos já por eles. Então, isso fazia toda a diferença. Hoje, quando alguém fala para a gente assim, tem que trazer uma palavra, você vai lá na Bíblia, você procura estudar, você procura montar, você procura... Os nossos testemunhos são a pregação mais poderosa do Evangelho. Nosso testemunho de vida. E muitas vezes nós nem atentos a isso nós estamos. A gente pega alguns testemunhos da igreja, por exemplo, o testemunho da Patrícia mesmo, você pega o testemunho dela, é tremendo. Tremendo. Você pega o testemunho que a irmã Graça deu, o último testemunho que ela deu aqui, tremendo. Tremendo. Isso conta menos do que muitas coisas que muitos dizem e é só coisa bonita. Deus trabalha em coisas simples, de forma tremenda. Eu gostei do estudo que o Calvino trouxe sobre esse salmo, porque ele pega a parte de Davi, ele considera tudo o que Davi viveu naquele momento, mas ele também pega a questão da profecia, né, do salmo. Daqui a pouco a gente vai entrar mais profundamente nisso. Mas aqui ele diz assim, cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Mas Davi, ele foi perseguido em todo o tempo de perseguição. Davi, ele em momento algum orou a Deus, dizendo assim, mata os meus inimigos. Mas ele sempre orou, faz justiça. Faz justiça. Porque o Senhor sabe da minha inocência. O Senhor sabe que eu não me levantei contra eles. Eles estão se levantando contra mim. Alguns, meus amados, como os amalequitas, Davi ele vai lá e guerreia contra os amalequitas também depois, porque o próprio Saul fez um serviço não de acordo com o que Deus determinou, então ele deixou alguns em vida e por muitos anos ainda eles subsistiram, né? O que era para exterminar através de Saul e confirmar o reino, infelizmente não foi feito e ao mesmo tempo o reino de Saul foi passado para Davi exatamente por isso. Mas Davi ele tinha algumas guerras que ele ia porque Deus mandava ele, porque Deus tinha algo para resolver com aquele povo. Mas a grande maioria das guerras que Davi viveu ao longo do seu reinado, e eram guerras constantes, eram reis que se levantavam querendo realmente resistir a Davi. Pensando, vou montar aqui um exército, vou montar um poder aqui que ele não vai conseguir resistir. E se levantava contra Davi, Davi ia lá por ordem de Deus e eles caíam diante de Davi, porque, meus amados, Senaqueribe se levantou contra Josafá, e vocês conhecem essa história, e Josafá não precisou fazer nada. Deus ele deixa bem claro, eu não preciso que você faça nada. Mas tem horas em que Deus quer que você faça alguma coisa. Na maioria das guerras que Davi enfrentou, ele precisou guerrear realmente. Ele precisou ir lá e lutar, o exército dele precisou ir lá e lutar. Significa então que eles fizeram alguma coisa? Não. Significa que eles seguiram uma orientação de Deus para que fossem vitoriosos naquele momento. Porque, na verdade, a batalha era do Senhor. Alguns homens de Davi chegaram a vencer 1000 homens, 500 homens, 200 homens, 300 homens, e ele relata isso lá em Samuel.
Você acha que era um poder natural? Um homem ir lá e vencer 1.000, 900, 500? Não é. Quando você pega lá referência bíblica disso, você vai pegar o Sansão, né? Que mata 1.000 homens com uma queixada de boi. Aí você pensa, como que ele conseguiu matar 1.000 homens, né? Só o sobrenatural para explicar isso. Só o sobrenatural, porque isso sabe quando acontece de novo? Só quando Deus permite. Porque naturalmente isso é impossível. Naturalmente isso é impossível. Se você for para qualquer analista de guerra aí, para qualquer estrategista e falar uma coisa dessa, ele vai falar absurdo. Absurdo. Entendeu? É absurdo isso aí. Então, só Deus faz esse tipo de coisa. Ele deu até estratégia para Davi também. Sim. Vai por trás, Davi, vai pela frente. Isso. Deus trabalhava em tudo, né? Deus não deixava Davi simplesmente fazer, né? Apesar de Davi era um grande estrategista também de guerra, mas ele não confiava nele mesmo, ele confiava em Deus. Uma coisa assim, Davi ele orava muito. E uma das coisas que é interessante, o pastor Celso até falou isso na última aula dele, que assim, hoje nós não temos tempo para orar. Hoje nós não temos tempo para nos dedicarmos a Deus, para construirmos um relacionamento com Deus. E nisso ele tem razão e não tem razão. Porque não é uma verdade absoluta isso. Porque assim, a gente não tem tempo porque a gente não quer. Ou não é verdade? Eu tenho tempo para fazer coisas que eu gosto. Hoje você vê um monte de cristão que assim, por exemplo, eu tenho muitos jovens, eu não sou mais jovem, mas eu sempre gostei disso. Eu gosto de assistir anime, por exemplo. Se você começa a assistir lá um episódio de anime, daqui a pouco você assistiu 2, 3, 4. Tem gente que gosta de assistir futebol, tem gente que gosta de assistir série no Netflix. Quando vê, passou horas ali, maratonou uma série. Mas esqueceu de que, sabe, tem contato com Deus. Esquece de sair para trabalhar e orar de manhã. Esquece de ler a Bíblia. Esquece de ler livros. Olha, eu tenho uma sobrinha que ela lê livros constantemente. Ela ama ler livros. Pergunta se lê a Bíblia. E é crente. Então, sabe, nós precisamos começar a ponderar sobre as coisas, porque aí depois eu venho e falo assim, Deus não me escuta. Eu escuto Deus. Porque Deus me escuta todo o tempo. Ele me ouve sempre. Não existe um dia em que você fale e Deus não te escute. Ele pode não te responder. Porque a resposta que você quer não é apropriada para a sua vida. Você quer uma resposta que é maldição para a tua vida. E Deus não vai fazer isso com você. Mas que Ele te ouviu, Ele te ouviu. Mas uma coisa você tem que saber. Ele não é obrigado a te responder. Ele te responde se Ele quiser, quando Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Porque Ele é Deus. Mas nós viramos esse negócio, né? Nós achamos assim, eu vivo a vida do jeito que eu quero. E na hora que aparece um problema que eu acho que só Deus pode resolver, eu venho lá e quero pegar Deus como se fosse um refém meu e falar, ou faz ou eu te... Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Gente, entenda uma coisa. Deus, ele diz assim, o texto diz assim, que os pensamentos de Deus lá em Isaías são de bem a nosso respeito. Quais são os nossos pensamentos em relação a Deus? São de bem? Ou são pensamentos continuamente egoístas, pensados em nós mesmos? Porque o mal do ser humano hoje é esse egoísmo, de pensar só em si mesmo. Eu tenho um hobby ali que eu gosto, e eu gasto tempo. Eu gosto de cuidar de jardim, eu gasto tempo naquilo. Eu gosto de cuidar do carro. Eu acordo no sábado de manhã e 3, 4 horas lá, lavando, alisando aquele carro. Às vezes eu falava pro Matos gostava de mexer em carro demais.
Fala para ele, se você mexesse na sua mulher, tanto que você mexe no carro, ela era mais feliz, viu? Quem é o Márcio? Eu não conheço quem é o Márcio. Ah, claro que conhece, a maioria conhece aqui. Né? Mas o Matos é meu irmão. Ele era aqui da igreja, né? Também, durante muito tempo, pai do Isaac, do João, né? Da Aninha, mãe da Ana Paula. Mas ele acordava todo sábado de manhã e ficava fuçando em carro como se ele fosse mecânico e só estragava o carro. Né? Aí a gente brincava com ele, se mexesse na mulher, como mexe no carro, ela era mais feliz. Porque, olha... Então, assim, às vezes a gente gasta muito tempo com coisas que não são ruins, que parecem não ser ruins, mas também não são boas. Porque uma coisa que eu aprendi nessa igreja, que é lá, Coríntios, né, 10, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, nós precisamos pensar que, assim, é para a glória de Deus? É para a glória de Deus? Eu falo isso sempre para os meus filhos quando vem com essa discussão de música do mundo. É difícil hoje você fazer com que seus filhos não escutem música do mundo, mas eu digo para eles, meus amados, é um posicionamento particular meu. Para cada música do mundo que eu escutar, é uma de Deus que eu não vou escutar. Só que o que acontece? Aí eu gostei da música do mundo, eu não escuto uma só. Assim como eu não assisto só um episódio da série. Quando eu gosto do episódio, eu estou curioso para assistir o próximo. É engraçado, na leitura bíblica eu não fico assim. Né? Eu não fico curioso para ler o próximo capítulo. Mas quando é série, eu fico curioso. E eu falo porque é particular. Experiência particular. Eu sou assim. Então, você fica curioso para assistir a próxima. Eu quero saber o que vai acontecer. Porque o final de cada episódio já deixa aquele arzinho de, tipo, preciso ver o próximo para saber o que vai acontecer. Só que eu esqueço que no próximo vai ter o próximo. E vai me viciar. Aquilo foi feito para me desligar da vida. A hora que eu percebo, poxa, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tinha que lavar a louça, eu tinha que fazer o almoço. Mas igual eu faço, eu assisto um capítulo, eu vou lá pro fim já. Eu vou ficar assistindo. Não, eu já vou pro fim, assisto um. É tudo meio clichê, né? Clichê, Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Eu assisto um, no máximo 2. Aí depois, eu quero saber o fim. Mas é complicado. Então, assim, à medida que você não percebe, mas assim, essas coisas de forma muito sutil, elas te afastam de uma convivência com Deus. Porque tudo que ela faz é com que você conviva consigo mesmo, com suas próprias vontades e com o mundo. Mas ela te afasta de uma convivência com Deus. Por quê? Porque você lê menos. Como o pastor Celso fala, você não lê Bíblia, mas também não lê livros cristãos. Para você disponibilizar um tempo para se dedicar naquele tem outras coisas, mas Sim. Reservar um tempo. Sim, mas assim, aí você ora menos. Davi, como rei de Israel, dizem os estudiosos que ele orava 7 vezes ao dia. 7 vezes ao dia. Sabe, uma coisa que assim, cristãos de hoje falam, para que jejuar? Para que jejuar? Esdras, quando vê todos os pecados do povo que veio do cativeiro, Esdras, a palavra de Deus lá em Esdras diz que ele tinha um coração preparado para servir a Deus. Sabe o que Esdras faz? Esdras não come nem bebe, ele jejua, clamando por misericórdia a Deus. Gente, para que serve oração, jejum? Para que serve consagração? Para que serve... É para te trazer uma comunhão, para melhora espiritual, para crescimento espiritual. Muitas vezes você está tão desligado de tudo isso, e Davi é um exemplo disso. Porque Davi também praticava jejum, oração constante, mas o principal, ele não se desligava de Deus. Ele não se desligava de Deus, porque quando ele não estava orando, ele estava compondo. E para compor, ele estava pensando em Deus.
Quando ele não estava compondo, ele estava guerreando. E até guerreando ele pensava em Deus. Se ele está tomando decisões sobre o reino, ele está debaixo da graça de Deus. Porque ele não fazia nada sem uma direção de Deus. A única coisa que ele se importava era que não retirasse o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o regente de todos nós. Se desejamos uma vida de vitória, precisamos ser regidos pelo Espírito de Deus. Entende? Então, assim... Hoje em dia, né, tem muita distração. Não é a série, é o Instagram, é o YouTube, um monte de vídeo. A gente tem muita distração. É muita distração. Olha, hoje, irmã, eu falo que assim, nós até amamos errado. Que amamos com um amor natural, um amor que assim, por exemplo, eu tenho um filho, eu amo demais meu filho. Então assim, eu entro em guerra com pessoas por conta de um filho. Há 2 crianças que brigaram. Tem mãe que quer bater na outra porque os filhos brigaram. Só que os filhos se entendem logo e está tudo feliz. E os pais estão se matando porque com ódio um do outro. Ai, meu inimigo. Entendeu? Então assim, mas por quê? Porque amam o filho de uma forma completamente equivocada. Amam de uma forma errada. Sabe? O amor que eu tenho pelos meus filhos, tem gente que acha isso um absurdo. Eu não estou preocupado se ele vai estudar, se ele vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Mas a palavra de Deus diz que o demais, ele vai acrescentar. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então eu procuro ensinar os meus filhos e me preocupo muito. Esses dias você vai me falar, mas você leva os seus filhos mesmo obrigado para a igreja. Eu levo obrigado. Hoje o Gustavo não queria sair da cama. Eu falei, você vai sair ou vai apanhar. Você escolhe 2. Hoje é assim, mamãe acordou atrasada. Eu acordei no horário, mas eles demoraram para levantar. Eu tomei um café, já era 15 para as 10. Eu não estou a gente vai chegar nem ficou quase uma vez. Tem dia que eu acordo atrasado e eu falo, sem café hoje. Vão sem café. Vão sem café, porque sabe que para tomar café precisa acordar mais cedo. Vai sem café. Muitas vezes vão sem café, por quê? Porque não querem acordar mais cedo para tomar o café. Mas quando eles estão aqui, eles gostam, né? Gostam. É o que eu falo. Teve um culto aí que o Gustavo não queria vir por jeito nenhum, porque eu não deixei. Tinha um treino de basquete domingo à tarde, ele queria ir, e ele odiou que eu disse não para ele. Então ele falou, eu não vou para a igreja hoje. Eu falei, você vai porque eu que mando, você vai. Mas eu vou ficar lá, eu vou ficar no carro. Você vai entrar. Nem que eu tenha que entrar puxando tua orelha assim, ó. Todo mundo vendo, e o pessoal vai falar, o que você está fazendo, José? Eu falei assim, estou mostrando quem eu tenho autoridade. Quem manda? Ele veio, saiu daqui, outra pessoa. As meninas podem perguntar, elas falam, eu não quero ir hoje. Eu falo, não, você não tem essa opção. Essa opção não existe para você, vocês vão. Pode perguntar para a Luísa, ela estava lembrando esses dias. Você mora aqui, eu que mando, você vai. Não tinha essa opção, eu não quero ir. Deixa eu voltar para eu terminar, que vai ser rápido. E ele fica atrapalhando? Não está atrapalhando. Aqui a gente começa, eu mudei um pouco do foco. Pois provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Eu particularmente, quando leio esse versículo aqui, eu penso que Davi está falando exatamente de todo o feito de Deus ao longo da vida dele, porque Deus deu vitória para Davi desde o dia que ungiu ele, apesar de vir tantos problemas, tantas lutas, tantas adversidades, para todas Deus deu vitória. Davi não ficou sem vitória em nenhuma das suas lutas. Davi foi vitorioso em tudo. Em todas as vezes que Saul saiu ao encontro dele, que Saul tinha vantagens contra ele na perseguição, Deus dava um livramento miraculoso ali para Davi, e Davi saía daquela situação de uma forma muito graciosa. Então assim, eu vejo que assim, quando Davi chega lá em Hebron, e ele Davi não chega lá dizendo assim, eu vim aqui para reinar sobre vocês. Não, o povo de lá pega Davi e fala assim, nós queremos te fazer rei sobre nós. E coloca uma coroa sobre a cabeça dele e faz dele o rei de Hebron. E logo depois de 7 anos, Davi não se levanta contra o rei de Israel.
Davi, inclusive, quando se encontra com o general, o Abner, né? Ele trata de forma cordial com Abner e garante para Abner ter paz entre eles. Só que, felizmente, ele tinha lá o... Como que é? Fugiu o nome agora? Do general do exército de Joabe, né? Infelizmente, Joabe era um bicho terrível, né? Matou o Abner lá, mas ele era terrível. Mas Davi se entristece muito com aquilo e demonstra essa tristeza. Só 7 anos depois, Davi é colocado como rei sobre todo Israel. Mas ele é colocado pelo povo de Israel. Ele não chega lá e toma essa posição. Ele é colocado pelo povo por quê? Porque o povo é dirigido pelo Espírito de Deus para isso. Então Deus coloca sobre a cabeça de Davi uma coroa de ouro. Davi está agradecendo por tudo isso. Vida te pediu, né? E lhe deste. Davi é um dos poucos reis que viveram longura de dias. Morreu de velhice. Davi morreu de velhice. Se você for pegando as histórias dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, você vai perceber que muitos reinam por pouco tempo. O pastor Celso até disse aqui que os melhores reis foram aqueles que reinaram após os 40. Eu não sei, dentro dessa estatística, se ele está considerando a história dos reis em geral. Mas para você ter uma ideia, dos reis de Israel, um dos melhores reis de Israel foi Josias. Começou a reinar com 8 anos, começou a buscar a Deus com 16 anos. A gente costuma dizer que ele começou a buscar a Deus quando ele era criança. Não, ele começou a buscar a Deus, ele tinha 16 anos. Ele começou a mudar Israel, ele já tinha 21. Quando ele achou o livro da Bíblia. Quando ele achou o livro. Então, assim, ele começa a fazer todas as grandes mudanças em Israel aos 21 anos. Então, não é... 8 anos ele talvez realmente não tivesse condições de fazer muitas coisas. Mas aos 16, ele realmente se converte e começa a buscar a Deus. Aos 21, ele começa a levar isso para todo o povo de Israel e faz uma grande mudança. Profetizada, inclusive, né? Pelo profeta novo, né? Aquele que morre no caminho comido pelo leão. Vocês lembram dessa história? Profeta novo, profeta velho, né? Para quem não lembra, depois leiam lá. Você vai encontrar isso lá em Reis. Né? Então Davi ele conseguiu vida plena, né? Uma vida, ainda que a nossa vida aqui na Terra seja uma vida temporal, uma vida finita, né? Depois desse versículo ele se completa em Cristo. Porque Cristo é infinito, né? Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele. Davi ele fala aqui, quando a gente fala de salvação, é exatamente essa paz que a fama de Davi trouxe, de certa forma, uma paz para o povo de Israel. Então, é uma sensação de salvação, por quê? Porque agora não temos inimigos. Eu sei que aquele que está guerreando contra os meus inimigos, né, ele é poderoso para vencer todos os inimigos. Então eu não preciso mais ficar desesperado. Não preciso mais ficar preocupado, sem dormir à noite, pensando, vão invadir aqui, que era o habitual, né? Vão invadir a nossa terra e vão tomar o nosso reino e vão... Então esse tipo de sentimento também a gente chama de salvação, é uma sensação de salvação, né? Física, né? No caso do povo de Israel ali. Pois o abençoaste para sempre, tu enches de gozo com a tua face. Ou seja, o gozo de Davi é o que o Emerson falou. O que enchia o coração de Davi de gozo, o que enchia o coração do rei Davi de gozo, era a presença constante de Deus na vida dele. Ou seja, era como se Davi estivesse face a face com Deus. É a sensação que a gente tem. Eu não conheço a face de Deus. Mas muitas vezes, quando a gente está orando, é como se ele estivesse diante de nós. Ou vocês já tiveram essa sensação? Eu que já vivi isso. Quem vive isso
sabe da experiência gostosa que é. Eu não quero saber como é a face de Deus. Um dia, essa ansiedade que existe no meu coração de chegar no céu e de ver a face do meu Cristo é muito grande. Mas tem dias em que você está orando ali, que está na presença de Deus, é como se você estivesse enxergando Ele por completo. É uma sensação fantástica. Então, isso faz com que Davi diga, olha, o meu gozo era estar diante da tua face. A tua face é o motivo do meu gozo. A tua presença na minha vida, a tua presença em tudo que eu realizo, é o que me traz um gozo. E não é um gozo que dura por um tempo. É um gozo que mantém a minha sensação de alegria, de felicidade, de certeza de salvação, de que essa vida finita não termina aqui, mas ela continua na glória. Então, assim, não tem o que tire essa minha alegria. Não tem o que tire essa minha alegria. Por isso, gozo. E aí a gente chega no versículo 7. Porque o rei confia no Senhor. E pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. É interessante a gente pensar. Davi vacilou. Davi vacilou como rei. Quando bate o sinal é mais confuso. Mas Davi vacilou como rei. Mas quem nunca vacilou como rei? Jesus. Aqui já remete praticamente a Cristo Jesus. Aqui já não dá para você vincular 100% a Davi. É uma sensação de Davi, de que enquanto você está confiado em Deus, não há vacilo. Por quê? Porque a minha confiança em Deus me dá poder de não vacilar? Não. Não. Olha que interessante. O versículo continua. As misericórdias do Senhor. O que Jeremias diz? São a causa de não sermos... Davi já entendia isso, né? As misericórdias do Senhor são a causa dele não ser consumido. Meus amados, Davi, assim como Jesus, teve muitos inimigos. Muitos se levantaram contra Cristo. Muitos confabularam lá, ardis contra Cristo. Tentaram criar, vamos dizer assim, fugiu a palavra agora? Estratégias, armaram as artimanhas para tentar matar Cristo. Quantas vezes disseram, hoje nós matamos ele, hoje nós pegamos e matamos ele aqui. Muitas vezes ele falando ali no templo, e os homens ali maquinando em pegá-lo ali, ele saía e se escapava daqueles ardis de morte. Cristo sofreu até o fim, por conta da perseguição dos homens. Mas sabe quando que ele foi abalado? Nunca. Ele nunca foi abalado. E assim, uma coisa é tranquilo para dizer para vocês e finalizar, até porque eu vou já indo para o fim. Aqui nos demais versículos a gente vê essa questão dos inimigos. Meus amados, não fiquem preocupados como Davi, porque Davi tinha inimigos por quem orar e pedir para Deus fazer justiça. Nós temos um único inimigo. O nosso inimigo somos nós mesmos. Nós temos que orar cada dia a Deus e pedir para que Deus nos livre de nós mesmos. E que cada dia o Espírito dele seja predominante sobre as nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos confiar de verdade em Deus. E o nosso pé também não seja vacilante. Porque o nosso mal está aí. Nem tudo nós confiamos em Deus. Tem coisas em que assim, eu estou vendo uma possibilidade de emprego. Acontece algo que não dá certo naquilo, eu já vacilo. Eu estou numa questão do meu lar, não deu certo do jeito que eu esperava, eu já vacilo. Deus quer que nós sejamos constantes, sempre abundantes. Deus não quer que nós sejamos vacilantes, porque o nosso guarda não dorme nem tosqueneja. O que nos guarda não dorme nem tosqueneja. O que nos guarda, ele está 24 horas trabalhando pelo nosso bem. Então, a nossa função é o que é? É crer. Crer que Deus está nos guardando e Deus está nos garantindo vitória. Sejam no passado, as que nós já vencemos,
e no futuro já está garantida, porque, como diz a palavra, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, o último versículo diz: exalta-te, Senhor, na tua força. A nós convém cantarmos e louvarmos o poder do nosso Deus, porque Ele é presente nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê um bom domingo. Amém?